Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Mazzoni, esse é o canal High Swing e hoje a gente vai falar sobre renda fixa, renda variável. Vamos abordar alguns conceitos, algumas tendências e alguns exemplos práticos de cada tipo de investimento. Então já deixa o like aqui no vídeo e vem comigo que hoje tem muita coisa interessante para a gente conversar e aprender. Que eu gosto de falar é que a renda fixa é tu emprestando dinheiro para o banco e o banco emprestando dinheiro para outras pessoas e outras pessoas que pagam juros quando tu deixa de pagar para começar a receber. Então a renda fixa ela pode ser pré ou pós-fixada. A pré-fixada é quando tu tem lá um investimento que vai te render a 7, 8, 9% ao ano, como já está descrito na hora em que tu vai ver a aplicação ali na corretora. 7% ao ano, 8, 9, 10%. Dependendo do momento e do prazo também que tu tem para resgate. Né? E o outro tipo de renda fixa é o pós-fixada, que aí vai ser o retorno sobre o investimento, vai ser sobre um daqueles indexadores que a gente falou. Ou vai ser um retorno sobre o CDI ou sobre o IPCA. Então, normalmente, quando a gente olha no site, a gente percebe alguns investimentos de renda fixa que são 120% do CDI, 130% do CDI, ou então IPCA mais 3% ao ano. Então são basicamente esses dois tipos de investimentos em renda fixa que tem. E quais os produtos? O principal produto da renda fixa é a poupança, que rende 70% do CDI, que é o que todo mundo conhece, e que é uma lenda fazer as pessoas largarem a poupança. É uma dificuldade fazer as pessoas romperem esse paradigma, romper essa placenta de sair da poupança e partir para outros investimentos de renda fixa que são tão seguros quanto. Quando a gente fala de renda fixa, você está falando de segurança. Na verdade, a poupança nem é um investimento tão seguro assim. Né? Se a gente for pensar na história do Brasil, a poupança é o único investimento de renda fixa que já foi confiscado. Então, investir no tesouro ou investir em letra de crédito ou em CDB é tão seguro quanto, eu diria que até mais, e ainda tem de quebra a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, que protege aí as aplicações dos investidores de até 250 mil. E a gente tem também LCI e LCA. LCI, que é letra de crédito imobiliário, e LCA, que é letra de crédito de agronegócios, que é quando tu empresta dinheiro para o banco e o banco empresta dinheiro para estes setores. O que eu acho importante de a gente falar da renda fixa é que alguns investimentos têm isenção de imposto de renda e outros não. Não vou me ater muito nesse detalhe aqui, mas basicamente as letras de crédito elas são isentas de imposto de renda e o CDB e Tesouro Direto, alguns outros, pagam imposto de renda. Aí tem uma pergunta, tá, mas se ele paga imposto de renda e a poupança não paga imposto de renda, vale a pena mesmo assim? Na renda fixa vale a pena mesmo assim, porque o imposto de renda ele é só sobre a rentabilidade, não é sobre o valor total. Então, mesmo tendo uma taxação do imposto de renda, ainda é mais conveniente tirar o dinheiro da poupança e colocar na renda fixa. E o que a gente precisa saber do imposto de renda é que ele é regressivo, né? Como a maioria dos investimentos, quanto mais tempo o teu dinheiro ficar aplicado, menor vai ser o imposto que tu vai pagar. Ele vem regredindo atualmente de 22,5% até 15%. A renda fixa hoje ela é baseada na taxa Selic, na taxa de juros base do país, e a taxa Selic está no menor patamar da história. Há 4, 5 anos atrás, a taxa Selic no Brasil era muito descolada do mundo. Ela era em torno de 14%, 15%. Então, era um mundo do sonho. Colocava R$1.000 numa aplicação de renda fixa que te rendia 130%, 150% do CDI e no final do ano tu tinha R$1.200. Sem fazer esforço nenhum, como renda passiva, tu conseguia uma rentabilidade de 15%, 20%. Hoje, com a taxa na casa dos 2%, os melhores investimentos que tu vai ter de renda fixa, os melhores não, a renda fixa ela vai depender do tempo também de resgate, né, das aplicações. Então, uma aplicação aí de 2020 para 2026, 28 até 2030, ela está rendendo hoje em média de 7 a 9, 10, até 11% ao ano. Esse tempo que o Brasil teve descolado do mundo em relação à renda fixa, assim, em relação à taxa de juros, isso acabou, o Brasil já igualou a sua taxa, já está em níveis muito baixos,
e a renda fixa no Brasil ela está em decadência. Existe um grande volume de pessoas que estão migrando da renda fixa para a renda variável. Esse é um movimento natural que acontece, as pessoas buscando maior rentabilidade. Mas se a renda fixa é tudo isso, o que é a renda variável? O conceito de renda variável, basicamente, ele é todo investimento, toda aplicação que tu não sabe calcular, que tu não tem como calcular a rentabilidade. Não sabe quanto tu vai ganhar, nem se tu vai ganhar. Tu pode ganhar muito ou perder muito. Tu pode ganhar o dobro ou tu pode perder tudo. E a renda variável, ela ainda tem uma série de paradigmas que as pessoas precisam conhecer para entender que o mundo dos investimentos tem uma série de facilidades que permitem hoje qualquer pessoa comece a investir, comece a acumular capital e comece a rentabilizar o seu dinheiro. E quando a gente fala de qualquer pessoa, eu não estou falando de tu investir R$1.000, de tu investir R$10.000. Estou falando de tu começar investindo R$1, R$10, R$30. Então não tem desculpa para não fazer. Pode começar com R$1. Qualquer pessoa pode começar com R$1, porque o mais importante é começar. A partir do momento que tu começa a aplicar o dinheiro e tu começa a guardar o dinheiro e a investir, cria uma cultura de educação financeira e isso vai fazer a diferença no longo prazo. Então se hoje tu consegue guardar R$1 para aplicar, ótimo, amanhã tu vai aprender a guardar 2. E depois, em algum momento, tu vai aprender a guardar 5, 10, e tu vai chegar numa coisa que a gente chama de cultura, de educação financeira, que tu vai aprender a gostar de fazer isso. E quando tu aprende a gostar de fazer isso, Johnny, daí tu só segue o baile, porque daí o negócio flui. Na renda variável, o principal é o gerenciamento de risco. É tu saber controlar o teu capital, é tu saber o quanto tu está disposto a investir, o quanto tu está disposto a perder e principalmente a estratégia financeira que tu vai adotar para operar na bolsa. Então, independente dos produtos, de qual ação, de qual corretora e das coisas que muita gente pergunta, o principal é tu ter gerenciamento de risco e uma estratégia financeira bem definida, certo? Então, vamos dividir a renda variável ou os investimentos de bolsa de valores em 3 níveis assim para ficar mais fácil. O que eu considero investimentos de baixo risco, o que a gente chama de buy and hold ou o que a gente chama de carteira de longo prazo. É quando tu vai montar uma carteira de investimentos que tu vai apenas aportar. Tu vai todo mês comprar ações, comprar papéis, comprar produtos e tu não vai te desfazer disso. É quando tu está investindo em empresas ou está investindo numa carteira de longo prazo para viver de renda passiva, para acúmulo de capital. Esta é uma das opções e é a opção mais tradicional, é a opção mais conservadora dentro da renda variável. Eu acredito que esse é um dos caminhos, esse é o caminho que a maioria das pessoas começam e o caminho que a maioria das pessoas deve começar também. Isso vai do perfil de cada um. Não tem jeito, não tem certo e não tem errado. Dentro do mercado financeiro tem muitas maneiras de fazer a coisa certa. Tem muitos caminhos que são os caminhos certos. E tem muitos caminhos errados também. Então cada um pode descobrir o seu jeito certo de fazer as coisas. São 2 opções que tu tem. Para começar do jeito certo, na minha opinião, na minha visão, são 2 opções que tu tem. Ou tu começa já pensando num longo prazo, num plano de aposentadoria, montando um plano de aposentadoria e aportando mensalmente, buscando montar uma carteira de investimentos diversificada para ter retornos num longo prazo, ou tu entra buscando rentabilizar o teu capital. E aí como tu pode fazer isso? Num nível de especulação médio, que eu chamo, num nível de risco médio, que é o que a gente chama de swing trade, fazendo operações de compra e vendas de ações num período ali de semanas ou meses. Basicamente eu vou procurar movimentos de preços que são interessantes e vou comprar e vender ações num nível de risco que eu considero médio. Sobre os níveis de risco, sabe? Um baixo nível de risco na bolsa de valores é o que a gente chama de position trade, que é investimentos de longo prazo. Quando a gente fala de médio risco, a gente está falando de swing trade. E a gente está falando de operações de médio prazo, que eu considero ali de semanas até alguns meses. E um alto nível de especulação na bolsa de valores, um alto nível de risco que se corre é o chamado day trade, que é quando as pessoas compram e vendem não só ações, mas principalmente contratos futuros no mesmo dia. Esse é um outro assunto. O day trade ele é um plano de carreira. Ele nada tem a ver com a tua obrigatoriedade de entender
o mundo dos investimentos e de entender o mercado financeiro e de começar a rentabilizar o teu dinheiro. E day trade não tem nada a ver com isso. Day trade é um plano de carreira, é para quem gosta do mercado financeiro, para quem já conhece, para quem já trabalha com isso, para quem já tem experiência, se identifica com esse mercado e quer fazer disso a sua principal fonte de renda. O plano de rentabilidade, o plano de aposentadoria, ele é um quesito obrigatório. Precisa entender isso, e isso não é um plano de carreira. Tu não vai fazer disso a tua principal fonte de renda. O objetivo é que tu tenha a tua fonte de renda, aplique uma parte do que tu ganha todo mês e, além de aplicar, que tu faça esse dinheiro render. Então essa é a ideia do plano de rentabilidade, essa é a ideia do High Swing, essa é a ideia do canal. Para começar a entender a renda variável, para começar a se posicionar, o importante é tu entender o teu perfil de investidor. O que te agrada, o que faz sentido e o que te deixa confortável. Existem muitos testes de perfis de investidores. Vale a pena fazer alguns testes e entender como funciona o teu perfil e também um pouco de autoanálise ali, de autoconhecimento, vai te ajudar a entender qual é o teu perfil. Por isso que eu sempre falo que a educação financeira ela está atrelada, ela está correlacionada com o desenvolvimento humano. Porque sem autoconhecimento, sem autoanálise, tu não vai conseguir desenvolver o senso crítico que tu precisa para ter as melhores tomadas de decisões. Basicamente, para começar, vamos pensar que tem dois produtos, ações e fundos imobiliários. Uma ação, a gente sabe o que é a menor parte do capital social de uma empresa, a gente quando compra uma ação, tu vira sócio de uma empresa. E fundos imobiliários? Ele é bem parecido com uma ação, na verdade. Tu compra, tu não está fazendo parte da empresa, mas tu tem direito a cotas de aluguéis, né? Fundos imobiliários tratam de imóveis. Então, um grupo de investidores que gerenciam e administram imóveis, shopping centers, lajes corporativas, galpões de logísticas, prédios comerciais, uma série de coisas. Então, quando tu compra uma cota, quando tu adquire uma cota desses fundos imobiliários, tu passa a receber uma parte do aluguel. Se eu tenho, por exemplo, 10 cotas, 100 cotas ou 1000 cotas de um fundo imobiliário X, né, eu vou receber um proporcional das minhas cotas referente a todos os imóveis que eles têm. O que é legal assim sobre os fundos imobiliários? Eles são um investimento que tem um nível de especulação, entenda-se aí um nível de risco menor. Eles têm menos volatilidade, eles não oscilam tanto de preços. É uma boa opção para quem vai começar na renda variável. Eu considero bem legal tu colocar uma parte do teu capital em fundos imobiliários. Uma opção dentro da renda variável que eu considero muito atraente para quem está começando são os fundos de investimento. E fundos, eles podem ser desde os mais agressivos até os mais conservadores. Então, o que eu diria assim, não sabe o que fazer, não sabe para que lado corre o baralho, existem fundos de investimentos profissionais que te cobram uma taxa por isso, logicamente, mas pegam o teu dinheiro e fazem isso para ti. Então, se tu não gosta de mercado financeiro, não gosta de bolsa de valores, pelo menos isso tu tem que aprender. Isso é o mínimo que tu vai ter que saber. Se tu não quer tu mesmo pegar o teu dinheiro e gerenciar e rentabilizar ele, tu vai ter que no mínimo colocar na mão de quem faça isso. Tem fundos de investimento extremamente agressivos. Tem fundos de investimento que estão rendendo mais de 100% ao ano. E tem fundos que rendem que nem renda fixa, 4, 5, depende do que esse fundo faz. São muitas opções, é importantíssimo que vocês conheçam bem cada fundo. O que eu acho importante é que vocês conheçam os gestores de cada fundo. Um outro produto da renda variável que é bem legal assim para quem está começando, para quem está aprendendo sobre o mercado e quer investir, não sabe por onde começar, são os ETFs. ETFs são fundos indexados na bolsa. Por exemplo, a gente tem um ETF que é o BOVA11. O que ele compõe? Quando tu compra um ETF, está comprando um pouquinho de todas as empresas que tem. É um índice, é um pacote, tu está comprando um percentual de todas as empresas. Se o Ibovespa subir, o ETF de BOVA11 vai subir também, porque ele nada mais é do que um índice de todas as empresas que compõem ali a Bolsa AB3. Existem outros também, IVVB11 é um ETF que compõe o índice americano, o S&P 500. E ele é bem legal para fazer uma coisa que a gente chama de proteção de carteira, que nós vamos falar mais para frente também. Então, renda variável, ações, fundos imobiliários, fundos de investimento, ETFs,
que é por onde a maioria do pessoal começa. Depois, investimentos mais avançados de renda variável, que a gente vai falar num outro momento. Criptomoedas, opções, day trade em contratos futuros do índice do dólar. Para começar, tem duas opções. E aí vai do perfil de cada um, tu vai ter que entender, saber o que tu quer, o que faz bem para ti, qual é o teu objetivo. Ou tu começa fazendo uma carteira de longo prazo, como a gente chama de position trade, ou buy and hold, e muita gente faz isso. Eu conheço gente que nunca vendeu uma ação na vida. Só compra, só faz crescer o bolo a vida inteira. Ou tu vai começar fazendo swing trade, que é começar comprando e vendendo ações, especulando um pouco o preço, buscando uma rentabilidade maior. Isso requer um pouco mais de estudo, um pouco mais de prática e um pouco mais de dedicação. Mas são essas as duas opções que tu tem. Tu não tem uma terceira opção. Começar como day trade não é uma opção. Escuta bem o que eu estou te dizendo. Começar como day trade não é uma terceira opção. Tu tem duas opções para começar no mercado financeiro. Ou é como position, fazendo buy and hold, ou é como swing trade, fazendo rentabilidade sobre o teu capital. Day trade é para quem já conhece o mercado, para quem já tem experiência, para quem gosta do mercado e quer fazer disso a sua profissão. Eu acredito que por hoje o recado está dado, acho que a missão foi cumprida, deu para elucidar bem, deu para conversar bastante e para a gente entender o que é renda fixa, o que é renda variável, quais as opções que nós temos hoje em dia no mercado aqui e qual é o caminho que a gente tem que seguir. Se tu achou bacana, se tu gostou do vídeo, se fez sentido para ti, se tu aprendeu principalmente, deixa o like aqui embaixo para mim. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, porque este conteúdo precisa chegar para o maior número de pessoas e para ajudar o canal também, tá beleza? Bate na sineta aí para ser avisado sobre os próximos vídeos que estão chegando e até a próxima!